Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do 8º ano, aula de número 20. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos caderno, caneta, tudo o que vocês possam ir anotando ao longo da nossa aula, para que mais tarde vocês possam responder as atividades. Isso vai ajudá-los nessa questão de anotar. Eu, pelo menos, quando eu estou estudando, eu preciso ir anotando, porque isso faz com que a matéria fixe. Então, se ajudá-los, vão anotando que vocês vão fixar melhor a matéria e vai ajudar depois vocês lá na frente a responder as questões, ok? Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre rotas comerciais mundiais dos produtos agrícolas. Então, nessa primeira aula, foi dividida em duas aulas, tá? Nessa primeira aula, a gente vai conversar um pouco sobre rotas comerciais, como que se dá esse fluxo, de mercadorias girando no mundo. E na outra aula, a gente continua com relação ao Brasil. Então, nosso objetivo hoje, compreender questões de comércio exterior mundial. Então, relacionados ali a produtos agrícolas, no caso. Fluxos de mercadoria. Então, hoje o mundo está interligado, ou seja, globalizado. A gente já viu bastante essa questão da globalização, que são essas trocas comerciais, essa falta de barreira, em que as pessoas elas podem circular, a mercadoria, o dinheiro, as pessoas, elas circulam de uma forma mais fácil, existe esse fluxo realmente, essa troca. Então, não existem barreiras para que essa troca aconteça. Diante desse fato, há uma grande quantidade de relações comerciais entre os países, gerando o que chamamos de exportação, que é a venda. Então, sempre quando vocês ouvirem a palavra exportação, está se referindo à venda. O que nós produzimos aqui, que nós vendemos para fora. Então, tudo que você vende para outro país se trata de exportação. E importação se trata da compra. Então, o que os outros países produzem, que nós compramos e importamos. Muitas vezes a gente importa aquilo que a gente não produz. Ou então, dependendo de como está essa balança comercial, a gente importa produtos que sejam mais baratos. Nós mesmos, vamos dar um exemplo aqui, quando a gente quer procurar alguma coisa ali pela internet, a gente não compra alguma coisa, a gente sempre não procura alguma coisa que é mais barata, a gente não compra naqueles sites lá, eBay, AliExpress, enfim, esses sites aí da vida. Esses produtos vêm de onde? Vêm de várias partes do mundo, principalmente ali da China, Lembram da China que a gente viu na aula passada? Então, ela entra aqui mais uma vez nessa questão de comércio e relação exterior, ó. Então, continuando aqui o exemplo. A gente procura, produtos mais em conta, produtos mais baratos, é o que acontece também com os demais países, nessa questão de importação e exportação. Todos os dias acontecem inúmeros negócios de compra e venda. E as mercadorias vendidas ou compradas transitam em diferentes rotas pelo planeta. Então, essas mercadorias, elas precisam circular, elas precisam ser, elas saem do seu local de origem, elas precisam ser levadas até o local de compra, daquele país ou daquele local, enfim, que comprou aquela mercadoria. E para isso, existem rotas. Então, aqui, só para ilustrar nessa questão de importação e exportação. Então, importação, tudo que entra, exportação é tudo aquilo que sai. O incremento no comércio internacional ocorreu em razão de dois fatores: a dispersão das empresas multinacionais e as evoluções nos meios de transporte. Então, a gente já viu também, brevemente, essa questão de empresas. As empresas, elas se instalam, em países que favoreçam a questão de matéria-prima, ser mais próximo de matéria-prima, de isenção de impostos, isenção ou baixa de impostos. Com isso, a produção ela vai ficar mais barata, então vai ser mais fácil para vender. Então, empresas de outros países se instalam, de países diferentes, elas se instalam, ao redor do globo ali, buscando isso, essa otimização da produção. Além ali dos meios de transporte, que hoje em dia é muito mais fácil você circular, tanto de avião, quanto a questão ali do transporte náutico, através dos containers, trens, o transporte ferroviário, que são os trens, o transporte via terra também,
as rodovias ali que são melhoradas, então a questão dos transportes ela melhorou e evoluiu bastante, né? Rodoviário, ferroviário, enfim, todos os meios de transporte que a gente tem. Isso facilitou com que essas mercadorias elas pudessem, né, ser levadas de um local para outro, elas pudessem ser vendidas, comercializadas de uma maneira mais eficiente. Ambos, né, esses dois fatores ali favoreceram maior mobilidade de matéria-prima e de produtos. Por exemplo, os bens de consumo, os gêneros agrícolas, recursos minerais, entre muitos outros, em toda a face da terra. Então, tudo isso, esse incremento, né, do comércio, com relação à instalação de empresas e a melhoria no transporte, favoreceu, né, esse comércio internacional, essas trocas comerciais entre os países. Alguns países exportam, né, eles vendem para o exterior matérias-primas, enquanto outros importam, compram do exterior matérias-primas e exportam bens industrializados. Então, como a gente comentou antes, normalmente a gente vai importar aquilo que a gente não produz. Então, por exemplo, matérias-primas, a maioria dos países exporta matérias-primas, tanto com relação ao consumo dela in natura ali, né, que vai ser para a população ou então para questões agropecuárias, né, para alimentar os animais, quanto, né, eles vão importar ali bens industrializados também. Por quê, né? Porque muitas vezes o país ele não tem a tecnologia para transformar aquela matéria-prima, então ele vai exportar ela bruta e vai importar ela processada. Todos os países, em menor ou maior proporção, participam do comércio internacional e dependem um dos outros. Então, todos os países dependem, em maior ou menor grau, uns dos outros, justamente por isso. Porque um país ele pode exportar um tipo, importar outro, um país produz isso, o outro produz aquilo. O que vai ditar o que cada um produz, importa e exporta, né? Questões climáticas, o desenvolvimento tecnológico, a questão do solo ali, o que é mais propício para aquele país plantar ou não. Cada país tem um perfil econômico, né? De que é mais fácil produzir, plantar, enfim. Cada país vai ter o seu perfil econômico, então essas trocas vão depender do perfil econômico do país. As interações espaciais acontecem a partir da infraestrutura e dos serviços de transporte e comunicação, que conectam os agentes econômicos em diversos mercados no espaço geográfico mundial. Então, né, a partir da infraestrutura montada, então dessa facilitação de produção e escoamento, né, de levar aquela mercadoria, tudo isso vai facilitar, né, essa troca de mercadorias no espaço geográfico mundial. Lembrando que o espaço geográfico, né, é o local onde essas trocas ocorrem. A gente tem onde a gente vive, onde a gente se relaciona. Então, todo tipo de troca e relação que a gente tem, homem-homem, homem-meio ambiente, ali, tudo isso acontece dentro, né, em cima do espaço geográfico. Nas atividades agrocomerciais, as exportações de commodities, lembrando que commodities são o quê? Bens primários que têm um valor de mercado, né, eles valem alguma coisa. Normalmente eles são cotados pela Bolsa de Valores, então, por exemplo, o milho, a soja, a arroba do boi, que é o boi em si, né, ali, tudo isso é cotado em uma bolsa de valores e a partir do momento que esses bens primários são cotados, eles têm um valor de mercado, eles se transformam em commodities. Então, as exportações de commodities agrícolas, incluindo soja e os seus derivados, abastecem os mercados globais no atendimento das demandas do setor agroindustrial, agroalimentício e agroenergético. Por isso, a logística dos transportes interconecta fisicamente áreas produtoras e os mercados consumidores. Então, é por isso que a questão do transporte é tão importante, né, aqui para o agronegócio, porque não adianta a produção ser grande se você não consegue escoar, se você não consegue fazer com que essa tua produção ela chegue ao teu mercado comprador. Então, por isso essa questão dos transportes ela se tornou importante, por isso ali os navios, os containers, hoje em dia eles são tão importantes, porque é possível transportar um volume grande de produção. Apesar dos obstáculos diplomáticos presentes no comércio global, né, como por exemplo, barreiras alfandegárias, né,
subsídios. O que acontece é que esses obstáculos, às vezes, um país, ele impõe barreiras alfandegárias, por exemplo, aqui o Brasil. O Brasil produz bastante carne de frango. A gente produzia bastante para a Arábia Saudita, a Santa Catarina em específico. O que aconteceu? A gente sofreu uma barreira alfandegária ali da Arábia Saudita, por quê? Porque precisa seguir regras que eles têm de criação, de corte, de limpeza ali desses animais. A partir do momento que Santa Catarina não estava atendendo aquelas regras que eles têm, de vocês a gente não compra mais. Até vocês se adequarem novamente, até vocês estarem produzindo como nós queremos, a gente está comprando e a gente quer desse jeito, de vocês a gente não compra mais. Então isso aconteceu, hoje em dia a gente já consegue produzir de novo para eles, eles voltaram a comprar. Então acontece isso, esse tipo de barreira alfandegária, barreira sanitária, de produção. Como o país está comprando, ele exige que seja feito daquela forma. Então isso existe, isso é um obstáculo diplomático, né? É notório o crescimento do setor agroindustrial, apesar de tudo isso. Então o Brasil hoje, ele é um país que produz muito isso. A gente não tem um segundo setor, que é o setor industrial, tão desenvolvido, tão forte quanto o agroindustrial. Hoje o que eleva a nossa balança comercial é o setor agroindustrial. As variações nos preços de comercialização dos produtos agroindustriais nos mercados físicos ou então na bolsa, né, que a gente viu ali da questão dos commodities, são influenciados pelas formas de integração das redes produtivas com os mercados internacionais. Então, se está tudo ok nessa relação, né, de troca comercial, então essa rede, né, de integração, também pelas epidemias, né, como a gente está passando agora por uma questão de epidemia, então a questão de produção, ano passado, em 2020, ficou bem abaixo, né, teve uma parada ali, né, porque essa questão de produção, ela ficou mais abaixo, então isso influencia no mercado, a questão de variação climática, então se a gente tem um ano que está muito seco, um ano que está muito chuvoso, isso vai influenciar na produção também. Diminuição de estoques, né? Às vezes existe uma demanda maior do que tem ali a produção, então essa baixa de estoque vai fazer com que o produto fique mais caro, o preço fique elevado, então isso vai influenciar também para nós, consumidores. A questão da redução, né, da produção, como a gente comentou agora, especulação financeira, então existem estudos, né, que aquele produto naquele ano vai ter uma comercialização maior e melhor, então já essa especulação já faz com que o preço se eleve ou diminua. Escassez de crédito para investimento na produção, às vezes o país está passando, né, por alguma crise, alguma coisa, então o crédito para a produção daquilo, o crédito para o agroindustrial, ali para quem está produzindo vai ser menor, então vai ser mais difícil para ele produzir. Todas essas questões aí, tudo isso influencia na comercialização. Então não é só produzir e vender, existe toda uma cadeia produtiva, existem todos os fatores que influenciam nessa troca, nessa questão de importação e exportação. Pragas também, né, são fatores que influenciam bastante, além do clima, as pragas. Então é isso, pessoal, nessa primeira aula, lembrando que na próxima a gente continua um pouco sobre esse assunto, a gente conversou sobre essas trocas comerciais, essas relações de importação e exportação e como se dá esse comércio mundial da agroindústria, ok? Não deixem de fazer suas atividades e nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!